Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de gerenciamento da manutenção. Hoje a gente vai estar verificando mais o conceito, né? Nesse caso aí o conceito ligado à montagem, né? Termo esse tão comum aí na área industrial, principalmente na parte de manutenção, né? É importante ficar atento com essa questão da montagem, né? No que diz respeito à definição, né, onde a gente entende que montagem é todo e qualquer item estrutural, né, ou funcionamento dinâmico que possa ser desmontado em dois ou mais componentes subordinados, sem que haja ruptura permanente de uniões físicas, né. É importante entender que esses componentes de uma montagem, se ocorrer essa montagem de forma arbitrária, podem ser constituídos por uma combinação de um número de montagens subordinadas, né? Ou seja, denominadas submontagem, né? Então, exemplo, nesse caso aí que está mostrando aí na imagem, né? Um molde. Então, se eu for utilizar esse molde aí numa injetura de plástico, o molde tem a sua característica de montagem interna, né? Sua submontagem, mas ele vai ter sua funcionalidade final quando ele for montado na injetura, né? Então, eu posso fazer essa condição de submontagem a parte do processo, né? Então, muitos mecanismos possuem, né, essa capacidade de submontagem fora do processo, né? Então, é importante ficar atento, né, justamente onde não se tem alteração do processo, né? Então, a montagem ela tem justamente com essa base, né? Ou seja, todo e qualquer item estrutural ou funcionalmente dinâmico, né, que possa ser desmontado em dois ou mais componentes, né? Já o termo estrutura ele refere-se à função executada por componentes, né? Nesse caso passivos que funcionam como suporte de componentes dinâmicos que exercem a função de um circuito, né? Ou seja, a parte estrutural ela está ligada justamente à carenagem, né? Normalmente, que é onde vai estar suportando os elementos dinâmicos, né? Que venham a ter processamento e funcionamento daquele determinado equipamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas na parte de gerenciamento e manutenção, né? Especificamente da parte de conceitos, né? Hoje a gente vai estar falando sobre conceito de falha, né? A gente já falou sobre conceito de montagem, conceito de confiabilidade, enfim, a sequência está lá na playlist de gerenciamento e manutenção. Então, falando sobre o conceito de falha, a gente tem como falha qualquer entrave no processo que venha prejudicar o funcionamento de um sistema ou circuito, né, o qual ele permanece até que se tenha uma determinada providência, né, ou ação específica sobre aquela condição, né. Exemplo, um mau funcionamento de um elemento, né, você pode estar lá operando determinado sistema e aquele sistema ali apresentou falha em determinado ponto, né, ou melhor, apresentou mau funcionamento em determinado ponto, o mostrador que por algum momento não estava apresentando um indicador específico, mas sem a sua intervenção ele veio a funcionar, né? Então ele teve aquele mau funcionamento ali no processo, mas não caracterizou um entrave, né, na execução. Na falha, esse entrave ele já ocorre, ou seja, tem que ter essa condição. Agora, um mau funcionamento ele pode vir a causar uma falha, então já é passível de uma análise da manutenção ou do ciclo, né? O qual ele vem a estar executando, né? Então a falha a gente tem como base, né, qualquer entrave que venha a ocorrer no sistema ou circuito, que permanece até que sejam tomadas as medidas, né, corretivas, né, para que ele venha a funcionar, né? Quando um sistema ele cumpre mais de uma missão, né, independente, ou seja, tem mais de uma atividade, qualquer entrave que venha a ocorrer nessa execução é considerado justamente uma falha, mesmo quando as outras, né, tarefas programadas venham a permanecer de forma adequada, né? Então você tem vários sistemas e aí tem uma falha em um sistema, essa falha, ela teoricamente ela está envolvida em todo o processo, tá bom? Então a falha ela tem justamente como essa base, que é justamente esse entrave na execução do processo. Então esse é o conceito que a gente tem aí específico sobre esse caso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às aulas da parte de gestão da manutenção. Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre padronização,
né, um item muito comum, né, de se ouvir falar no ramo industrial. E de fato é um conceito que, vamos colocar, que ele deu um salto, né, de evolução muito grande para os processos. Né? A padronização no âmbito industrial ela está muito ligado à questão de você ter elementos que venham atender normas específicas, e esses elementos eles venham a ter comunicação, né, nos processos a serem utilizados. Né? Então, exemplo, quando você utiliza um parafuso que ele é padronizado, ou seja, ele segue um padrão determinado por base de uma norma, a gente tem as características todas desse elemento já em meio de informação, né? Ou seja, a gente já tem a documentação daquele elemento ali por meio da norma específica ao qual ele está catalogado, né? O qual ele está vigente. Então a padronização ela te permite que você venha projetar mecanismos que minimize o uso de elementos que não sejam padronizados, ou seja, elementos que você tenha que fabricar de forma customizada, né? Vamos assim dizer. Né? Então você tem como encontrar esses elementos de forma mais fácil, porque justamente ele é fabricado normalmente em larga escala e se tem, né, uma comunicação mais fácil no que diz respeito à sua procura, né? Ou seja, encontrar aquele elemento ali que seja padronizado. Né? Então, elementos padronizados eles acabam dando, né, ao sistema, né, de manutenção algo muito vantajoso. A gente também tem a questão da padronização para processos, né? A mesma lógica, ou seja, você tem o processo descrito e a execução do processo ela vai se basear por meio daquele documento descrito, né, daquela norma ali que foi regida, né? Então, a padronização ela fez com que os processos industriais eles viessem a ter um aumento de qualidade muito grande, desde os mecanismos até os processos, né? Então, a padronização ela vem justamente ajudar com isso. Então, minimiza custos, garante qualidade, né, desde que tenha uma boa rastreabilidade no processo. Né? Então, a padronização ela realmente é algo muito vantajoso para o sistema como um todo, o sistema industrial. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma questão de física. Né? Hoje a gente vai estar mostrando uma questão aqui da Unirio, de análise de mecanismo. Né? Então, bem interessante ela. Né? O mecanismo apresentado na figura é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios. Né? O mecanismo em questão é esse aqui. Né? Esse é o mecanismo. Continuidade aqui no enunciado. Né? A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso. Né? Ou seja, ele está levando em consideração justamente essa proporção, né? Que é proveniente justamente dessas camadas da mangueira, né? Serem compostas, né? A cada 360 graus de giro. Então, nesse caso, considerando o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira, né? Aí abre para preencher, que a polia B gira, aí é justamente o elemento para ser preenchido, que é a polia A, né? Ou seja, faz uma relação entre a polia B em relação à polia A. Enquanto a extremidade P da mangueira sobe com movimento, também para preencher, e a pergunta é justamente essa, né? Ou o final da questão, né? Preenche corretamente as lacunas acima a opção. Né? Então aqui a gente tem as opções indicadas. Né? A letra A mais rapidamente, né? No que diz respeito à polia B em relação a A, né? Ou a polia A em relação a B, né? Que é o que justamente que ele está querendo saber aqui. Quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira em relação à polia A. Né? Então é isso que a gente vai ver agora. Né? O que acontece? Quando a gente gira aqui, deixa eu só tirar aqui o seletor. Quando esse elemento ele é acionado, a manivela é acionada, observe que o diâmetro da polia A ele é maior do que o da polia B. Né? Então, já que eles não estão tendo movimento pelo centro, né? Já que se eles tivessem movimento pelo centro, independente do diâmetro, a relação de deslocamento seria angular, né? Então seria proporcional, ou melhor, né? Equivalente, mas nesse caso aí a relação ela é pela periferia, né? Ou seja, justamente pela parte externa da polia.
né? Então aí o perímetro acaba diminuindo, né? Então como o diâmetro da polia A é maior que o da B, significa o seguinte, que quando você deslocar, né, uma certa quantidade de giro da A, antes de chegar em 360 graus, a B já vai ter completado 360 graus de giro. O que significa que a relação aí é justamente a polia A ela vai ter uma rotação menor do que a B. Né? Ou seja, a A, antes de completar um giro, né, vamos colocar aí uma rotação, a B já tem completado essa rotação. Porque a relação do diâmetro dele, da polia A em relação a B, a A é justamente maior. Né? A gente não tem os valores do diâmetro para ter exatamente a quantidade equivalente de giro. Mas, como a B é menor do que a A, consequentemente, a B ela vai ter uma velocidade maior. Né? Então, aqui na pergunta, né, a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira mais rapidamente que a polia A. Né? Essa é a condição lógica, né? Isso foi o que a gente viu. Se a gente for observar aqui as alternativas só em relação às polias, observa que a letra A e B eles apresentam como primeira informação aqui o mais rapidamente. Né? Então, as outras alternativas já podem ser desconsideradas, né? Já que a gente já observou nessa questão da condição de giro dele. Agora, o que é que a gente precisa saber? A condição do movimento da mangueira, né? Ou melhor, da velocidade da mangueira. Né? Se vai ser um movimento acelerado ou se vai ser uniforme. Né? Então, vamos voltar lá para o elemento para identificar. O que é que acontece? A polia B, em relação ao centro a polia B, ela está trabalhando em relação ao centro do elemento que está transmitindo o movimento, né, justamente está puxando, né, a mangueira e ela enrolando no mesmo, né? Ou seja, ele está no centro. Então, independente da quantidade de mangueira que se tenha, essa relação ela vai ser proporcional, né? Foi justamente o que eu estava falando no início. Ou seja, como ele está trabalhando no centro, não importa a relação que se tenha, né? O deslocamento ele vai ser sempre proporcional, porque ele vai levar em consideração o deslocamento do ângulo. Né? Então, nesse caso, ele não vai ter diferença. Então, nesse caso, ele é uniforme, é um movimento uniforme. Aí você pergunta, tá, então se ele girar a manivela M, que vai estar acoplada à polia A vai ter um deslocamento, uma rotação menor do que a B, e a B, consequentemente, por estar no centro do elemento que está puxando a mangueira, ele vai ter um movimento uniforme. Mas e se a mangueira, exemplo, for infinita? Não vai ter mudança no que diz respeito à condição do movimento. O que pode alterar, né? O que pode não, né? O que altera é que quanto mais mangueira tiver enrolada no carretel, mais massa vai ter no processo. Então essa massa ela vai representar uma carga para o mesmo. Então vai chegar um tempo que o torque ele vai ter que ser cada vez mais elevado aqui na manivela para que ele venha tracionar. Né? Então esse é o problema que tem desse mecanismo, levando em consideração aí o quanto é que vem a se ter de mangueira para enrolar, que é justamente essa massa da mangueira. Então a relação da mangueira ele é equivalente. Né? Então nesse caso aqui, como o movimento ele é uniforme, consequentemente a letra B é a letra correta. Então a B aqui ela representa justamente a alternativa correta. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!